Oi, tem aluno aí? Tem aluno acordado aí do quarto ano? Espero que sim. Bom dia, crianças! Escola Niquei de Tomé Açu, professora Nazaré, turma do quarto ano. Bora acordar, turma do quarto ano. Hoje é um assunto muito importante que nós vamos estudar na nossa videoaula. Nós vamos hoje estar estudando sobre a tabuada e ideia da multiplicação. Disciplina, qual é a nossa disciplina de hoje? Matemática. A data de hoje, muito importante colocar a data no seu livro, 29/9/2020. Então, vamos dar início a mais uma videoaula. Pegue o seu livro de matemática e vamos lá na página 164. Tabuada. De onde surgiu o termo tabuada? Alguém sabe aí? Todo mundo pensando aí? Para que serve a tabuada? Por que o nome tabela de Pitágoras? O termo tabuada tem sua origem nas tábuas onde eram feitos os cálculos que serviam como gabarito para agilizar a contagem nas transações comerciais. Tabuada de multiplicação ou tabuada de multiplicar. Ela é uma tabela matemática que possui as operações de multiplicação dos números de 1 a 10. Vocês já estão acostumados a fazer essa tabela de tabuada. Quando nós começamos a estudar, eu já dei uma tabela para vocês, diferente dessa que tem aí no livro de vocês, mas vocês já praticaram já a tabuada. Vocês estão praticando a tabuada, crianças? Eu espero que vocês estejam praticando a tabuada, pois ela é de suma importância para a aprendizagem de vocês. Pitágoras, filósofo e matemático grego, ele foi o inventor da tabela que tornou possível efetuar as operações de multiplicação de 1 a 10, a qual ficou sendo chamada de tabela de Pitágoras. Então, na página do livro de vocês, na página 165, vocês podem observar essa tabela. Observe com calma a tabela e prestando atenção. Essa tabela aí, ela funciona a ideia de quê? De somar, de subtrair ou de multiplicar? A ideia dela é de multiplicar. Com essa tabela, você consegue ter todas as multiplicações. E aí, se você consegue ter todas as multiplicações, você consegue resolver um problema, uma conta, certo? Ideias da multiplicação. Observe a imagem. Quantos bolos nós temos aí em cada quadrado? Vamos contar aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 bolos, certo? Quantas vezes se repete? Quantos conjuntos aí a gente tem? 2. Quantos bolos tem em cada? 4, né? Nós temos, em cada conjunto aí, nós temos 4 bolos, certo? Que no total vão ser quanto? 8 bolos. Portanto, 2. Esse 2 aí é o número do conjunto aí que contém os bolos. E esse 4 é a quantidade de bolos que tem em cada conjunto. Então, 2 vezes 4 é 8. Qual é o total dos bolos?
8 bolos. Observe a figura abaixo. Quantos conjuntos nós temos? 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 conjuntos. Quantos bolos tem em cada conjunto? 2. Portanto, 4 vezes 2 vão ser quantos bolos? 8 bolos, certo? Multiplicação. O que é a multiplicação? É a soma de parcelas iguais. É a operação que indica quantas vezes o número se repete, como vocês observaram no exemplo anterior. Desculpa, crianças. Multiplicando, multiplicador, também chamados de fatores. Lá na adição e na subtração a gente não tem os termos da adição e da subtração? Na multiplicação também existe esse termo. Multiplicando e multiplicador são chamados de fatores e produto, né? Multiplicando e multiplicador e produto são os termos da multiplicação. Qual é o sinal da multiplicação? É X, que lê-se vezes. O X quer dizer vezes. Então, nós temos uma continha aí. Essa continha é de quê? De multiplicação. Então, aí nós temos os termos da multiplicação. O 4, ele é o multiplicando. O 3 é o multiplicador. Esses dois, eles recebem o nome de fatores. Pode ter mais de um fator, certo? E o 12, ele vem ser o produto. Ou seja, esse produto, ele é o resultado da multiplicação. 4 vezes 3, 12. A multiplicação, crianças, possui 3 ideias essenciais. Quais são essas ideias? A primeira, ideias de adicionar parcelas iguais. Segunda, de disposição retangular. Terceira, e de combinação e possibilidades, certo? Então, vamos lá aos exemplos. Ideias de adicionar parcelas iguais. A professora organizou os alunos do 4º ano em 5 equipes, com 4 alunos cada. Quantos alunos há no 4º ano? Qual é a ideia que fala aí? Ideia de adicionar parcelas iguais. Portanto, quantos alunos ela disse que ia ter em cada equipe? Ó, a professora organizou os alunos do 4º ano em 5 equipes, certo? Eram 5 equipes, cada equipe tinha 4 em cada. Então, aí o 4 vai se repetir quantas vezes? 5. Estão observando aí que o 4 se repetiu 5 vezes? Então, 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4 é igual a 20. Você pode fazer dessa forma, através das parcelas iguais, ou você faz quantas vezes se repetiu o 4? 5. 5 vezes 4 é igual a quanto? 20 alunos. Uma outra ideia que se pode ter dessas parcelas iguais. Se eu dissesse o seguinte problema para vocês. Imagine aí.
Mariana foi ao mercado e comprou 3 pacotes com 6 garrafas PET de refrigerante. Quantas garrafas PET de refrigerante ela comprou? Já estão pensando aí? Então vamos lá. Podemos responder a essa pergunta de diferentes maneiras. A primeira, né? São 3 pacotes com 6 garrafas. Então eu vou repetir o 6 quantas vezes? 3 vezes, porque eu tenho 3 pacotes contendo em cada pacote 6 garrafas. Então eu vou repetir o 6 3 vezes. 6 mais 6 mais 6 é igual a 12 garrafas. Ou eu poderia fazer 3 pacotes com 6 garrafas, que vai corresponder a 3 vezes 6, que é igual a 18. Certo, crianças? Esse exemplo que eu acabei de citar, ele tem a ideia, ele representa na situação a multiplicação e ela está associada à adição de parcelas iguais, como vocês têm aí nesse exemplo, certo? Agora nós vamos ver a disposição retangular. É uma ideia associada a quem? É uma ideia associada à multiplicação. Observe esta figura. Vocês podem também estar observando no livro de vocês. Eu fiz um outro exemplo aí do livro de vocês. No livro de vocês, vocês têm estrelas, certo? Então, observe aí esta figura. Quantos quadrinhos há nesse grupo? Estão observando? Para responder essa questão, podemos contar o número de quadrinhos das linhas e multiplicar pelo número de quadrinhos das colunas. Nós temos 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4. 4 linhas e 7 colunas, ou 4 vezes 7 é igual a 28 quadrinhos. Prestaram atenção aí? No livro de vocês, vocês têm o exemplo das estrelas, que diz assim: cada fileira de estrelas contém 10 estrelas e todas as fileiras têm a mesma quantidade de estrela. Como há 7 fileiras de estrelas, o total é... Então, quantas vezes vai repetir o 7? O 10. O 10 vai repetir 7 vezes. Então, 10, né? Mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 é igual a 7 vezes 10, que é igual a 70, certo? Então, são quantas estrelas? São 70 estrelas. Esse é o exemplo do livro de vocês. Mas o exemplo que eu coloquei para vocês tem a mesma ideia do livro, certo? Agora nós vamos ver ideia de combinação e de possibilidades. A combinação é outra ideia associada à multiplicação. Vejam um exemplo. Também eu peguei um exemplo diferente do livro de vocês. Para o almoço, a escola vai oferecer macarrão com possibilidade de escolher o tipo de massa e o molho. Haverá 2 tipos de massa, espaguete e gravatinha. Quem gosta de espaguete? Eu adoro espaguete. E vocês? E os molhos serão 3: tomate, queijo e carne moída. Vocês sabem o que é carne moída, né? É o famoso picadinho.
quantas possibilidades de pratos serão oferecidos no almoço? Então, vamos lá. Observe no quadro as possibilidades. Nós temos aí molho de tomate, molho de queijo e molho de carne moída, que é o famoso picadinho. Nós vamos ter espaguete, né? E vamos lá, vai ser espaguete tomate, espaguete queijo e espaguete carne. Gravatine tomate, gravatine queijo e gravatine carne. Prestar atenção? Portanto, nós vamos ter quantas possibilidades, criança? Vocês pensaram aí? Raciocinaram? Analisaram? Temos 6 possibilidades diferentes de pratos para comer. Para calcular o número total de possibilidade, temos uma combinação de elementos, ou seja, o raciocínio combinatório. 2 tipos de massa, né? Temos 2 tipos de massa e 3 tipos de molho. 2 tipos de massa, espaguete e gravatinha. E temos 3 tipos de molho: molho de tomate, molho de queijo e molho de carne moída. Então, 2 tipos de massa vezes 3 tipos de molho é equivalente a quanto? A 6 combinações, certo? No livro de vocês, vocês têm o seguinte exemplo. Samantha tem 2 saias, uma azul e uma verde, e 4 camisetas, uma amarela, uma preta e uma branca, e uma rosa. Com essas roupas, de quantas maneiras diferentes Samantha pode se vestir? Então, quantas saias ela tem? 2. Aí, ficou amarelo e azul, preto e azul, branco e azul, rosa e azul. Com a saia verde, ficou amarela verde, preta verde, branca verde, rosa verde. Quantas saias Samantha tem? 2. Vezes quantas camisetas Samantha tem? 4. Então, 2 vezes 4, 8. Portanto, Samantha pode se vestir de 8 maneiras diferentes. O exemplo que eu coloquei para vocês do molho de tomate, a ideia é a mesma do exemplo do livro de vocês, certo, crianças? Prestem atenção, agora é a hora de praticar a tabuada. O conteúdo está na página 164, 165, 166, 167. A atividade está na página 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174. A atividade está fácil, vocês vão conseguir responder. Observação: praticar a leitura do texto à flor da honestidade. Pratiquem a leitura. Vocês estão precisando praticar bastante a leitura. Então, antes de você iniciar a resolução das atividades, de fazer a leitura do seu assunto, pratique esta leitura, certo? Para finalizar, vou deixar vocês com um vídeo que também é para somar com a aprendizagem de vocês. Fiquem com Deus, estou morrendo de saudade de todos, mas em breve estaremos juntos em sala de aula, conversando,
né? Brincando, dando muitas risadas. Por hoje é só e até a próxima aula. Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre multiplicação. A multiplicação é a operação matemática que representa a quantidade de vezes que o número se repete em uma soma. Por exemplo, Maria comprou 7 pacotes de folhas. Se cada pacote tinha 5 folhas, quantas folhas ela comprou no total? Bom, se cada pacote tinha 5, sem o uso da multiplicação, teríamos que fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 35. Com a multiplicação, faremos apenas 7 vezes 5, que é igual a 35. Armando a operação de multiplicação. Assim como na adição e na subtração, devemos colocar os números um embaixo do outro, fazendo com que as unidades, as dezenas e as centenas correspondam verticalmente. Ainda que a ordem desses números não seja importante, é comum colocar o menor número embaixo do maior. Agora vamos calcular. 245 vezes 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Aqui faremos como na adição. Coloca o zero embaixo e sobe o 2. Agora, 4 vezes 4 é igual a 16. Mais o 2 que eu subi, igual a 18. Coloco o 8 aqui embaixo e subo o número 1. 2 vezes 4 é igual a 8, mais o número que eu precisei subir, igual a 9. Então, o resultado é 980. Multiplicação com 2 dígitos. 236 vezes 35. Repare que temos que colocar os números em ordem, como na primeira conta. Unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Vamos lá. 236 vezes 35. 5 vezes 6, 30. Coloca o zero embaixo, sobe o 3. 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, tanto faz, 15. Mais o 3, 18. Sobe o 1. 5 vezes 2 é igual a 10. Mais 1 que está lá em cima, 11. Aqui, como os números já acabaram lá em cima, então eu não preciso subir. Eu posso colocar os dois números aqui no resultado direto. A gente já multiplicou a unidade. Agora vamos multiplicar pela dezena. Preste atenção nesse ponto. Você não vai colocar o resultado da dezena a partir da unidade. Você vai colocar a partir da direção da dezena. Se você preferir, você até pode colocar um sinalzinho de mais aqui para você não se confundir. Você vai colocar o resultado a partir da dezena. 3 vezes 6, 18. Sobe o 1 lá em cima do outro número que você já tinha subido. No caso, em cima do 3. Esses números aqui de cima. É melhor você utilizar uma borracha para apagar, ou se você está fazendo só um rascunho, você pode riscar, só para você não se confundir, tá bom? Então, coloco o 8 aqui embaixo e 1 lá em cima. 3 vezes 3, 9. Mais 1 que está lá em cima, 10. Coloco o 0 aqui embaixo, sobe o 1 em cima do outro 1 que estava lá em cima já. 3 vezes 2, 6. Mais 1 que está lá em cima, 7. Agora você vai somar como uma conta de adição comum. 0 mais 0, 0. 8 mais 8, 16. Coloco o 6 aqui embaixo, sobe o 1. 1 mais 1, 2. Mais 0, né? 2. 1 mais 7, 8. Então, 236 vezes 35 é 8.260. Multiplicando números por 10, por 100 e por 1.000. Para multiplicar um número natural por 10, 100 ou por 1.000, basta acrescentar 1, 2 ou 3 zeros à direita desse número. Por exemplo, 24 vezes 10. Como 10 tem apenas um zero, eu acrescento apenas um zero à direita do número 24, que dá 240. 362 vezes 100. Como o 100 tem dois zeros,
Eu acrescento 2 zeros à direita do 362, que fica 36.200. 56 vezes 1.000. Já o 1.000 tem 3 zeros, então eu acrescento 3 zeros ao lado do 56, que fica 56.000. Mas e se for 356 vezes 2.000? Você pode armar a conta dessa maneira. 356 vezes 2.000. Abaixa todos os zeros no resultado e multiplica apenas o número que restou. Numerais multiplicativos. Os numerais multiplicativos são aqueles que fazem referência a uma determinada quantidade de numeral multiplicado. Por exemplo, o feijão que custava R$5 está ao dobro do preço. E quando falamos em dobro, devemos multiplicar o número por 2. Então, o feijão está custando R$10, porque 5 vezes 2, 10. Quando falamos em triplo, devemos multiplicar por 3. Quádruplo por 4. Quíntuplo por 5. Sextuplo por 6. E assim por diante. Podemos utilizar a multiplicação para contar rapidamente o número de quadros em uma tabela. Por exemplo, quantos retalhos temos aqui? Eu posso contar um por um, ou apenas contar quantos retalhos temos na linha vertical, que são 7, e na horizontal, que são 10. 7 vezes 10, 70. Então, temos 70 retalhos. Combinando possibilidades. Se você tem 5 camisetas coloridas e 3 calças, de quantas maneiras diferentes você pode se vestir? É só fazer 3 calças vezes 5 camisetas. 3 vezes 5, 15. Ou seja, você pode se vestir de 15 maneiras diferentes. Outra dica importante é que qualquer número vezes 0 é 0. Por exemplo, 5 vezes 0 é 0, porque 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é 0. E se for 999 vezes 0, o resultado continua sendo 0. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima aula.